Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre as lentes esféricas delgadas. Pois é, as lentes que a gente usa no nosso dia a dia, por exemplo, aqui ó, numa lupa, não que você use lupa todos os dias, eu sei, mas talvez você use óculos, você com certeza usa uma câmera fotográfica, uma filmadora de vez em quando, nem que seja a câmera do seu celular, e tudo isso envolve o uso de lentes. Microscópios, telescópios também, vários instrumentos que a gente usa no nosso dia a dia. E o nosso próprio olho também funciona como uma lente. E aí, quer saber como que a gente trabalha com as lentes e tudo que a gente pode fazer com elas? Então me acompanha aqui. Mas antes, deixa eu falar, ó, antes, clica aqui no joinha do vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito e se puder também compartilha com os amigos, compartilha com a galera, alguém que você sabe que está precisando estudar física, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar das lentes delgadas. Galera, existem basicamente 6 tipos de lentes esféricas com os quais a gente trabalha. E a gente dá o nome para essas lentes, a gente classifica essas lentes de acordo com o formato das faces delas. Então aqui ó, eu tenho uma lupa, certo? Se eu olhar ela de lado, aqui não vai dar para ver direito, porque ela tem uma borda, mas olhando ela de lado, eu consigo ver as faces da lente. E aí acompanha comigo aqui o seguinte, ó. Nessa primeira lente que aparece aqui, a gente pode ver que uma das faces dela, a face do lado esquerdo, é uma face plana. Ela é plana. E a outra face do lado direito é uma face convexa. Para quem vê de fora, é uma face convexa. Parece o formato do espelho convexo, tá lembrado? Então a gente vai classificar essa lente como sendo uma lente plano convexa. Então, é a lente plano convexa, porque é plana de um lado e convexa do outro. Já a segunda lente, que está aqui do lado, reparem que de um lado ela é convexa e do outro ela também é convexa. Se ela é convexa dos dois lados, a gente vai classificar essa lente aqui como sendo uma biconvexa. E a última, de cima, que de um lado é côncava e do outro lado é convexa, então repara que o lado direito parece o formato de um espelho côncavo, uma concavidade, e do lado esquerdo eu tenho uma... não existe uma convexidade, mas você tem um lado convexo. E aí o nome que a gente dá para essa lente é a lente côncavo-convexa, ou côncava convexa. Maravilha! Já essas lentes de baixo, elas são um pouquinho diferentes. Você pode ver que a primeira é plana de um lado e côncava do outro. Então essa aqui, galera, é uma lente plano-côncava. Ó, lente plano côncava. Deixa eu só apagar e escrever em cima que vai ficar melhor pra gente. Vamos botar aqui, ó, plano côncava. A segunda lente da parte de baixo, reparem que ela é côncava de um lado e côncava do outro também. Por isso, você já deve imaginar, a gente vai chamar essa lente de lente bicôncava. Côncava dos dois lados. E finalmente a última lente, que é côncava de um lado e convexa do outro, ela vai se chamar de lente convexo-côncava. Convexo-côncava. E aí você pode até estar pensando assim, Araújo, mas tanto a terceira lente de cima quanto a terceira lente de baixo é côncava de um lado e convexa do outro. Por que elas são diferentes? E por que eu dou o nome assim, côncava convexa para de cima e convexo côncava para de baixo? Ó, repara comigo. As 3 lentes que estão na parte de cima, as 3 cujo nome termina em convexa, a plano convexa, biconvexa e côncavo convexa, elas têm a borda mais fina do que o centro. Ó. Reparem que a borda da lente é mais fina
do que o centro. A gente, galera, chama essas três lentes aqui de lentes de bordas finas ou bordos finos. Então, são lentes de bordas finas ou, em vários lugares, você vai ver bordos finos. Já as três lentes de baixo, você pode reparar que elas têm as bordas mais grossas do que o centro delas. Se a borda é mais grossa do que o centro, a gente vai chamar de lentes de bordas grossas ou bordos grossos. Então, lentes de bordas grossas. E aí isso pode te ajudar a lembrar do nome das lentes, principalmente das duas últimas. As lentes de bordas finas têm o nome sempre terminado em convexa e as lentes de bordas grossas têm sempre o nome terminado em côncava, beleza? Então, por isso em cima você tem a lente côncava convexa e embaixo a convexo côncava. E aí você fala, legal, beleza, entendi, já sei quais são as 6 lentes que tem. Já sei que dá para agrupar em 2 conjuntos diferentes, as de bordas finas e bordas grossas, mas qual que é a principal diferença delas quando se trata do comportamento óptico, do que elas fazem com a luz? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro numa lente de borda fina. Galera, eu escolhi aqui a lente plano-convexa, que é mais fácil para a gente analisar. Reparem que eu desenhei 2 raios luminosos. Deixa eu desenhar aqui, ó, traçar para você. Tem aqui, ó, 2 raios luminosos que incidem sobre essa lente, vindo da esquerda, e eles chegam ali, ó, perpendiculares à primeira face dessa lente, essa face plana. Quando um raio luminoso incide sobre uma superfície perpendicularmente a ela, e a gente chama isso de incidência normal, lembra disso? A luz sofre refração porque muda de meio e muda de velocidade, mas ela não sofre desvio. E é por isso que esses raios luminosos, eles vão passar para dentro da lente, para o interior da lente, e vão chegar sem sofrer nenhum desvio aqui, ó, na segunda face da lente, que é a face convexa. O que vai acontecer aí? Reparem que eu desenhei a reta normal, tá aqui, ó, em amarelinho a reta normal, e a luz ela vai passar agora da lente para fora, da lente para o ar, numa condição normal. A lente ela é feita de um material mais refringente do que o ar. E aí eu não sei se você lembra, mas tem aquela frasezinha da refração que diz que do mais para o menos afastemos, do menos para o mais aproximais. Como a luz está passando do meio mais refringente para o menos refringente, ela precisa se afastar da reta normal. Então o ângulo de refração, esse aqui, ó, que eu estou pintando, tem que ser maior do que o ângulo de incidência. E é por isso que a luz vai fazer essa curva, né, para o centro da lente, que vai fazer com que esses raios luminosos se encontrem aqui nesse ponto, ó. Os raios estão se encontrando, indo um de encontro ao outro, e uma forma bonita da gente dizer isso é falar que os raios estão convergindo. Se eles estão convergindo e se a lente faz eles convergirem, a gente vai chamar essa lente, as lentes de bordas finas, de lente convergente. Então tá aqui, ó, a lente de borda fina é uma lente convergente. Aí você vai falar, caramba, e todas as lentes de bordas finas fazem isso? Em condições normais, quando ela é feita de um material mais refringente do que o meio em volta dela, que é o caso que a gente vai estudar, que importa pra gente, sim, as lentes de bordas finas são sempre convergentes. Já as lentes de bordas grossas, o que elas fazem? Ó, reparem que aqui o raio luminoso está chegando paralelo ao eixo da lente e aí esses raios eles estão se separando depois de passarem pela lente. Como eles estão se separando, a gente diz que eles estão divergindo um do outro. E é por isso, galera, que as lentes de bordas grossas a gente vai chamar de lentes
divergentes. Então aqui, ó, a lente de borda grossa é uma lente divergente. Se você tem miopia, por exemplo, usa óculos para enxergar bem objetos que são distantes, você usa lentes divergentes nos seus óculos. Agora, se você tem hipermetropia, dificuldade para enxergar de perto, ou pode ser também presbiopia, né, que essa é aquela que vem com a idade, então você usa óculos com lentes convergentes. Ah, eu sei que você está pensando já, e se for astigmatismo? O astigmatismo não vai ser nem a lente convergente nem a divergente. Astigmatismo, ele faz uso das lentes, para você corrigir ele, você precisa de lentes cilíndricas. Não é o caso dessas que a gente está vendo agora. Mas vamos lá, agora que você já conhece as lentes, segue o jogo, né? Ó, como que a gente representa uma lente na hora de fazer os exercícios? Reparem que eu tenho aqui vários elementos, várias setinhas, e aqui eu tenho uma lente convergente desenhada. Você vai falar, Araújo, como que você sabe que é uma lente convergente? Tá vendo isso aqui, ó, a ponta da nossa lente? Então essa reta é a lente, e aí na ponta você vai falar, ah, tô vendo, tem setinha, né, para cima e para baixo. Galera, isso aqui não são setinhas. Na verdade, esses triângulos, eles estão aqui para mostrar para a gente a borda da lente. Então repara, ó, que essa lente é uma lente de bordas finas. Por isso eu sei que é uma lente convergente. Legal isso, né? Fala a verdade, você sempre achou que eram setinhas. Não são setinhas, são as bordas da lente, bordas finas. E aí, o que a gente precisa representar aqui? Em primeiro lugar, você tem essa reta, esse segmento de reta que passa bem pelo meio da lente, que a gente vai chamar de eixo principal da lente. Então, esse aqui é o nosso eixo principal. Tá, o ponto de encontro entre o eixo principal e a lente, esse ponto O que está aqui, ele é o chamado centro óptico da lente. Então, ele é o centro óptico da lente. E além do centro óptico, você tem mais 4 pontos ali em cima do eixo. 2 Fs e 2 As. Galera, esses Fs são os focos da lente. Cada lente tem 2 focos. Você tem de um lado aqui, ó, o foco imagem, FI, e do outro lado você tem o foco objeto. Nesse caso, para a gente determinar quem é o foco objeto, quem é o foco imagem, a gente está considerando aqui que a luz ela vem da esquerda para a direita. Então, se você fosse um observador aqui, você estaria olhando a lente a partir daqui do lado direito. Tá joia? E aí você teria do seu lado o foco imagem e do lado oposto, de onde vem a luz, o foco objeto. A distância do foco, qualquer um deles, que a distância é a mesma, até a lente, até o centro óptico, a gente chama de distância focal e é o nosso famoso F'. Então tá ali, ó, F' é a distância focal da lente, para os dois lados. E se eu pegar o dobro da distância focal, 2F', eu vou chegar nesse ponto A, que é o chamado ponto antiprincipal. Então tá aqui, ó, ponto antiprincipal. E aí você pode chamar de ponto antiprincipal objeto e imagem também. Mas dos dois lados eu vou colocar aqui, ó, apenas ponto antiprincipal. Se você lembra dos espelhos esféricos, o ponto antiprincipal, ele faz aqui nas lentes um papel muito semelhante àquele que o centro de curvatura C faz nos espelhos esféricos. Então, na lente a gente não fala de centro de curvatura, a gente usa os pontos antiprincipais, que também ficam no dobro da distância focal em relação ao centro da lente. E esses são os nossos principais elementos. Agora,
que muda na lente divergente? Para começar, muda a borda, né? Reparem, ó, que a borda agora da lente divergente é uma borda grossa. Lembra? Não é uma setinha, é uma borda. E aí você tem os mesmos elementos. E aqui eu vou dar uma aceleradinha, ó. Você tem aqui o eixo principal que passa pelo centro da lente. O ponto O é o centro óptico da lente. Os pontos F são os focos, só que agora vai trocar, ó, agora vai mudar de lado. Agora o foco imagem está do lado de onde vem a luz. E o foco objeto está do lado de onde fica o observador. Então você trocou de lado, ficou foco imagem na esquerda, foco objeto na direita. E o azão continua sendo o nosso ponto antiprincipal. Vou dar uma abreviada aqui, porque é o mesmo nome que a gente tem lá em cima. Beleza? Então esses aqui são os elementos e eles são importantes para a gente. É bom a gente conhecer esses elementos, galera, porque eles vão ajudar a gente a entender, lembrar, decorar, como você preferir, os raios notáveis, que são alguns raios luminosos cuja trajetória a gente conhece e vão ajudar bastante a gente. Vamos lá. Aqui eu já tenho uma tabelinha pronta, mas deixa eu mudar a minha tela aqui para a gente pegar os raios notáveis. Cadê? Tá aqui a nossa apresentaçãozinha, bonitinha. Legal. Ó, o primeiro raio notável que a gente tem que lembrar, não tem jeito, que você vai ter que decorar mesmo, é o jeito, é o raio luminoso que incide na lente, ele chega paralelamente ao eixo e aí ele sai na direção do foco imagem. Repara que eu estou falando das lentes convergentes, né? Então reparem, ó, ele chegou paralelo ao eixo e saiu passando pelo foco. Já o outro, esse roxo que eu desenhei agora, o segundo, ele é o contrário do primeiro, porque ele chega na direção do foco e sai paralelo ao eixo. Sempre vai acontecer assim? Sempre. Se um raio luminoso chegar paralelo ao eixo da lente, ele sai na direção do foco, e se ele chegar na direção do foco, objeto, ele sai paralelo à lente. O próximo, qual é? Olha só, é o que chega no centro óptico. Se o raio luminoso incidir sobre o centro óptico da lente, ele vai passar sem sofrer nenhum desvio. Ele passa reto. Esse aqui é o mais fácil de todos, é o melhor de desenhar e tudo mais. Então, esse aqui é aquele que vai ajudar bastante a gente na construção das imagens. E falta um último, que é aquele que chega na direção do ponto antiprincipal. Olha lá, quando ele chega na direção de um ponto antiprincipal, ele sai na direção do outro. Esse aqui, sinceramente, é o que a gente menos usa. Agora, os três primeiros, galera, são super importantes. Quer ver como é que eles funcionam na lente divergente? Olha só, na lente divergente também, o raio que chega paralelo ao eixo sai na direção do foco imagem. Aí você vai falar, Araújo, mas como que ele vai passar pelo foco imagem? Ele não passa pelo foco imagem, ele sai na direção da reta, essa sim, a reta que passa pelo foco imagem. Então ele não passa pelo foco, mas sai na direção da reta que passa. E da mesma forma, o raio que chega na direção do foco objeto, ó, mirando no foco objeto, ele chega na lente, é desviado e sai paralelo ao eixo. Então chega paralelo, sai na direção do foco, chega na direção do foco, sai paralelo. É o princípio da reversibilidade. Agora, quando o raio chega no centro óptico, ele de novo passa sem sofrer nenhum desvio. E quando chega na direção de um ponto antiprincipal, ele sai na direção do outro. Aqui é um pouquinho mais chata essa construção, porque você troca os lados dos pontos antiprincipais, né? Então ele chega na direção do ponto antiprincipal da direita e sai na direção do ponto antiprincipal da esquerda. Mas, de novo, esse é o que a gente menos precisa se preocupar, porque a gente quase não usa esse aí. Agora, os outros três são super importantes. Beleza? Vamos voltar?
aqui na nossa listinha para poder preencher essa tabelinha aqui, ó. Como que a gente preenche isso? Sempre que um raio luminoso incide paralelamente ao eixo, ele refrata na direção do foco imagem, na direção que passa pelo foco imagem. E sempre que ele incide na direção do foco, vou até completar aqui, ó, do foco objeto, ele vai refratar paralelamente ao eixo. Então, se ele chegar na direção que passa pelo foco, ele sai paralelo ao eixo. Quando incide sobre o centro óptico, ele refrata sem sofrer desvio. E quando ele incide na direção do ponto antiprincipal, ele refrata na direção do outro ponto antiprincipal. Galera, vou ser bem sincero com vocês. Essa tabelinha aqui é bom você decorar. Lembrar exatamente o que acontece com cada um desses raios, beleza? Porque não dá para você ficar analisando raio por raio o tempo todo. Então, saber isso, decorar mesmo cada um desses raios, vai te ajudar muito na hora de fazer as provas. Beleza? Bom, já que falei em beleza, lembrei aqui, fiz joinha, clica aqui embaixo, ó. Aperta aqui, clica no joinha, se inscreve no canal se não tiver inscrito e agora a gente vai continuar. Pensou que tinha acabado? Acabou não. Agora a gente precisa construir as imagens, usar esses raios notáveis para descobrir aonde se formam as imagens dos objetos que a gente coloca na frente da lente. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui na minha apresentaçãozinha. Maravilha. Cadê o botão? Tá aqui. Foi. Ó, galera, o que a gente tem que fazer aqui? Reparem que eu tenho aqui uma lente convergente. E para a lente convergente, o tipo de imagem que vai se formar vai depender da posição do objeto. Aqui eu coloquei um objeto bem longe da lente, ele está atrás do ponto antiprincipal. Então olha só, tem um objeto além do ponto antiprincipal. Para descobrir onde está a imagem, eu tenho que traçar dois raios. Escolhe dois daqueles raios lá que a gente acabou de ver e traça eles saindo da ponta do objeto. Quer ver? Ó, primeiro eu vou traçar aqui aquele que sai da ponta do objeto, incide no centro óptico e não sofre desvio. Tá vendo que ele saiu da ponta do objeto e aí ele passou pelo centro óptico da lente sem sofrer desvio? Agora a gente vai traçar o segundo raio, que eu vou traçar aqui o que chega paralelo ao eixo e sai passando pelo foco. Olha só que bacana, esses raios, galera, eles se encontraram num ponto que está aqui, ó. Eles se encontraram nesse ponto. Do ponto de vista de um observador, vou desenhar aqui o olho, ó. Imagina um observador olhando para essa lente daqui. Do ponto de vista dele, do jeito que os raios luminosos chegaram no olho dele, é a mesma coisa que teria acontecido se os raios tivessem saído desse pontinho aqui. Então, eu sei que os raios saíram de lá do objeto, os raios saíram daqui, ó, do objeto. Mas como eles foram desviados pela lente, a impressão que o observador tem é de que eles saíram daquele cruzamento dos raios. E aí é por isso que é nesse ponto que vai se formar a imagem do objeto. Olha ela ali, ó, a imagem do objeto. É isso que o observador vai enxergar. E como que a gente classifica essa imagem? São três classificações: a natureza, a orientação e o tamanho. Primeiro, a natureza. Toda vez que os raios luminosos que passarem pela lente se cruzarem para formar a imagem, a gente vai chamar essa imagem de imagem real. É um tipo de imagem que você pode projetar na parede se você quiser, mas a gente chama ela de imagem real, que é quando os raios se cruzam de verdade. Então, a imagem é real. Orientação. Reparem que o objeto está para cima e a imagem está para baixo do eixo.
Por isso, a gente classifica essa imagem como uma imagem invertida. Beleza? Objeto para cima, imagem para baixo, imagem invertida. E por último, o tamanho. Se você comparar o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, você vai ver que ela é menor do que ele. E aí você tem essa classificação, que é a imagem real, invertida e menor. Toda vez que o objeto estiver atrás do centro, do centro não, né, do ponto antiprincipal, você vai ter uma imagem assim, com essas características, real, invertida e menor que o objeto. Vamos para o próximo caso? O próximo caso é quando o objeto está em cima do ponto antiprincipal. Repara que se você traçar direitinho os raios agora, ó, tracei aquele que chega no centro óptico, agora aquele que chega paralelo ao eixo e sai pelo foco. Reparem que a imagem vai acabar se formando embaixo do outro ponto antiprincipal. Então o objeto está em cima do A e a imagem está embaixo do A'. O que acontece aqui? Que tipo de imagem que é essa? Para começar, ela é real, porque os raios luminosos se cruzaram de verdade depois de passarem pela lente. Ela é invertida, porque o objeto está para cima do eixo e a imagem está para baixo. E se você medir o tamanho dela, eu tenho 4 quadradinhos no objeto, 4 quadradinhos na imagem, o tamanho dela é igual ao do objeto. Então é uma imagem real, invertida e igual, de mesmo tamanho. Próximo caso. Nesse caso aqui, reparem que o objeto está entre o ponto antiprincipal e o foco. Aí você traça 2 raios, vou traçar primeiro aquele de sempre, o mais fácil, que sai paralelo, chega no centro óptico e não sofre desvio. E agora, traçar aquele que chega paralelo e sai pelo foco. Você pode falar, Araújo, você sempre está traçando esses 2. Se eu traçasse outro diferente, daria um resultado diferente? Não, não daria. Você pode escolher qualquer raio que você queira, que o resultado sempre tem que dar o mesmo. Ó, reparem que agora a imagem vai se formar aqui atrás. Ó. Os raios luminosos se encontraram nesse ponto, longe da lente. E aí a gente pode desenhar a imagem e classificar ela de que maneira? Ela é real, porque os raios refratados se cruzaram ali na formação da imagem. Ela é invertida ainda, porque o objeto está para cima e a imagem está para baixo. E agora ela é maior do que o objeto. Então pode ver que ela é uma imagem real, invertida e maior. Aí você vai falar, poxa, mas todas as imagens são reais e invertidas? Não, todas que são reais são invertidas, mas nem todas são reais. Quer ver? Ó, se eu colocar o objeto agora em cima do foco, a gente vai ter um raio que chega pelo centro óptico e não sofre desvio, o que chega paralelo e sai pelo foco, e olha o que acontece com eles. Pessoal, esses raios são paralelos. Se eles são paralelos, quer dizer que eles não vão se encontrar nunca, jamais, não tem como. Então, sabe aonde que vai se formar a imagem? Não vai. A gente não tem formação de imagem nesse caso. E aí, sabe qual é a classificação que a gente dá para essa imagem que não se forma? A gente chama ela de imagem imprópria. Tá certo? Então tá aqui, ó, imagem imprópria é essa que não se forma, porque os raios refratados saem paralelos e nunca vão se encontrar. E agora o último caso, da lente convergente, você pode reparar ali que o objeto está entre o foco e a lente, e aí se eu traçar aqueles meus raios de sempre, ó, o raio que chega pelo centro óptico e o que incide paralelamente ao eixo, depois sai pelo foco, reparem que eles estão se separando um do outro. E aí eu vou desenhar aqui o olho do observador. Como eles estão se separando, eu sei que eles não vão se encontrar mesmo, nunca, jamais. Só que no ponto de vista do observador, como eles estão se separando, ele tem a impressão, uma ilusão de ótica mesmo, de que esses raios luminosos vieram de um mesmo ponto que está lá atrás da lente. Se você prolongar esses raios, você consegue fazer eles se encontrarem. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou prolongar os 2 raios e no ponto em que os prolongamentos se encontram, a gente tem a imagem.
Olha, temos uma imagem ali que não é mais invertida, né? Qual é a classificação dessa imagem? Como os raios refratados não se encontraram de verdade, a gente precisou prolongar eles para que eles se encontrassem, essa imagem não é mais real. Agora, galera, ela é virtual. Então, uma imagem virtual. Essa imagem também é direita ou direta. A Unicamp gosta muito de chamar de imagem direta, certo? Não é invertida e o tamanho dela é maior do que o tamanho do objeto. Esse caso que a gente acabou de desenhar é o caso clássico da lupa. Então, olha só, reparem que o meu olho está grandão aqui, né? Porque você está vendo o meu olho, que seria o objeto, e a lente, a lupa, está produzindo uma imagem que é maior, direita e virtual. Então, essa imagem que você está enxergando aqui é uma imagem virtual do meu olho. Legal isso, né? Bacana. Então, esses foram todos os casos que a gente tem aqui para lente convergente. E para lente divergente, você vai falar, ai meu Deus do céu, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, calma. Galera, para lente divergente, não importa a posição do objeto. Independentemente da posição do objeto, a gente sempre vai ter o mesmo tipo de imagem. Quer ver? Ó, se eu traçar o raio que chega pelo centro óptico, não sofre desvio. Depois aquele que chega paralelo ao eixo e sai na direção do foco, pode perceber que eles estão se afastando, não vão se encontrar, então a imagem vai se formar no encontro dos prolongamentos. Olha ela ali, ó, pequenininha, ó, tá aqui nessa imagem. Nesse caso, a gente tem uma imagem que é virtual, porque não foram os raios refratados que se encontraram, foram os prolongamentos. Ela é direita também e também é menor do que o objeto. Então tá lá, virtual, direita e menor. Só para mostrar, para provar que o tipo de imagem na lente divergente não depende da posição do objeto, eu fiz um outro caso aqui, ó, com o objeto mais próximo, e aí você pode ver que traçando os raios, dos de sempre, a imagem que se forma vai ter a mesma característica, a mesma classificação. Vai ser uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Ou seja, não importa a posição do objeto. Na lente divergente, as imagens são sempre virtuais, direitas e menores. E aí? Pegou a ideia? Gostou? Entendeu como é que faz? Lembra de praticar isso. Eu vou deixar aqui embaixo no link uma folhinha, essa apresentação aqui em PDF para você poder imprimir e fazer esses desenhos que vai ajudar bastante também. E agora vamos finalizar com algumas conclusões. Se você voltar e olhar aí o que você fez e tudo mais, você vai perceber o seguinte. Em primeiro lugar, toda imagem real é invertida. Pode ver que a gente não encontrou nenhuma imagem real e direita, então toda imagem real é invertida. E toda imagem virtual, as duas que a gente encontrou, elas são direitas. Então não existe também imagem para uma lente que seja virtual e invertida. Se é real é invertida, se é virtual é direita. As imagens reais só vão acontecer, só vão ser conjugadas pela lente convergente. Já as virtuais podem ser conjugadas pelas duas lentes, convergente ou divergente. Se for uma imagem virtual produzida por uma lente divergente, ela também vai ser maior do que o objeto. E se for uma imagem virtual produzida por uma lente divergente, ela é menor do que o objeto. As imagens reais são aquelas que se formam no cruzamento real dos raios refratados, enquanto as imagens virtuais são aquelas que se encontram no cruzamento dos prolongamentos dos raios. Então o raio não se cruza depois de passar pela lente. Para você encontrar a imagem, você tem que prolongar e ver aonde que esses prolongamentos se encontram. E para finalizar, toda vez que você tiver uma imagem que é projetada numa parede, projetada num anteparo, saiba, essa imagem é real, porque imagens virtuais não podem ser projetadas. Beleza? E aí? Entendeu tudo? Tá sabendo tudo de lente agora? Pronto para ir para a lista de exercícios? Então vai lá, baixa a lista, pega ela aqui embaixo no link que eu deixei, treina bastante, depois vê os vídeos de resolução também
E se tiver dúvida, já sabe, entra em contato. Mas é isso, galera. Ó, já tem aqui 35 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Lembra, se inscreve no canal, dá um joinha e compartilha com quem precisa também. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.